Longinos, o soldado que perfurou Jesus e recebeu a graça divina em 3 dias milagrosos. A dor pulsava em Longinos como o tambor de batalha que ecoava em seu coração. Ele, um soldado romano, não era apenas mais um guerreiro em busca de glória. O peso de ter perfurado o lado do Salvador, Jesus Cristo, durante a crucificação lhe consumia. Cada dia, cada noite, cada respiração que dava era um lembrete doloroso do ato que deixara sua alma marcada. A solidão no interior do Brasil tinha se tornado um espelho de sua culpa, mas naquele cenário de desespero, algo incrível começava a se desenhar. Em uma pequena capela, iluminada apenas pela luz da lua, Longinos encontrou sua primeira luz. A comunidade local, aquecida pela fé, ainda ressoava as palavras de amor e perdão. E tudo isso parecia tão distante para aquele homem, cujo passado pesava como correntes em seus pés. Mas algo mais brotava nas almas simples dos moradores que rezavam fervorosamente. Naquelas noites, quando a lua cheia iluminava o céu, eles não apenas oravam, eles clamavam por sua salvação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquelas horas intermináveis, os fantasmas do passado surgiam em sua mente como sombras dançantes. Ele via tudo outra vez. O eco da lança perfurando a carne, os olhos de Jesus cheios de compaixão e dor. Gritos e risadas mesclados ao choro de suas lembranças o atormentavam. O desespero o cercava, e em meio a isso, a comunidade celebrava fé, amor e esperança. No entanto, um evento sobrenatural inundou seu quarto numa noite clara. Uma luz ofuscante, como um relâmpago celestial, entreabriu suas cortinas. Longinos, atônito, encontrou-se diante de um anjo. Longinos, a tua dor é a semente da tua transformação. Não temas, seu pecado será transformado em testemunho. Essas palavras ecoaram dentro dele, como um chamado a uma nova vida. E em lágrimas, ele começou a se liberar do peso da culpa que carregava. O alívio começou a invadir seu coração como um rio de esperanças. No silêncio daquela capela, um brilho especial emanava de uma Bíblia deixada por um padre local, que sempre acreditou na cura através do amor divino. Ao abri-la, Longinos viu passagens sobre perdão e recomeço. A esperança tinha finalmente encontrado um lar em seu coração. Era a prova de que, mesmo em meio à escuridão, a luz sempre poderia brotar. Agora, ele sentia que não estava sozinho. Aquele povo que o havia acolhido com compaixão fazia parte da sua redenção. Quando o 3º dia chegou, com coragem renovada, Longinos caminhou em direção à capela. As vozes da comunidade ressoavam, pedindo a Deus por ele, como um coral de fé. Mas a incerteza surgia em sua mente. Eles conseguiriam aceitar o homem que havia ferido o seu Salvador. Mal sabia ele que um grito de desespero interromperia seus pensamentos, chamando-o a agir e a provar que, na fé, há sempre um caminho de volta. O que acontecerá a seguir? Longinos encontrará a coragem necessária para enfrentar seus demônios e se reerguer? Um milagre aguarda por ele, mas tudo dependerá de sua resposta a esse chamado divino. Enquanto Longinos se aproximava da capela, o ar parecia vibrar com uma energia sobrenatural. As vozes de oração, que antes soavam indistintas, agora se tornavam mais claras, mais intensas.
Ele podia sentir a presença do Senhor envolvê-lo como um manto de amor e compaixão, mas a luta interna continuava. O que ele diria? Como se apresentaria àquelas pessoas que anos atrás conheciam sua traição? Então, de repente, um grito cortou o ar fresco da manhã. O som era de uma mulher, e as palavras escapavam de seus lábios em desespero. Ouvindo isso, Longinos congelou. O que estaria acontecendo? O coração do soldado disparou. Ao olhar em direção ao som, ele viu uma figura conhecida. Uma mãe que, com os olhos cheios de lágrimas, carregava seu filho em seus braços. O menino, antes cheio de vida, agora parecia fraco e sem esperança. "Por favor, alguém ajude o meu filho!" Ela gritava, sua voz ecoando como uma flecha em meio ao silêncio do medo. Longinos sentiu que naquele clamor havia um eco de sua própria alma aflita. Em um instante, toda sua dor e culpa se tornaram insignificantes diante da necessidade daquela mãe. Sem pensar, ele correu. A comunidade, com os corações entrelaçados em fé, se juntava ao clamor, envolvendo a mulher em orações fervorosas. Longinos se posicionou ao lado dela, sem hesitar, e colocou a mão na cabeça da criança. O toque era suave, mas cheio de determinação. Naquela fração de segundo, Longinos compreendeu que não era mais apenas o homem que havia ferido Jesus. Ele poderia ser um instrumento do amor e da cura que tanto desejará. "Senhor, por favor, reflita a saúde deste menino." Ele orou, com cada fibra de seu ser, clamando a Deus. O tremor de sua fé aquecia o ar ao seu redor. Era como se nas portas da capela houvesse uma atmosfera diferente, uma eletricidade que pulsava com possibilidades. Enquanto as palavras saíam de seus lábios, uma sensação de paz começou a invadir seu coração. Ele fechou os olhos e deixou que a luz celestial resplandecesse sobre ele, inundando sua alma. E aí, na simplicidade daquele momento, ele experimentou um amor tão profundo e puro que nunca havia sentido antes. O passado já não importava. Em vez de se esconder na sombra da sua culpa, ele estava agora no caminho da luz. De repente, um suspiro escapou dos lábios do menino e seus olhos se abriram. Longinos olhou para o pequeno e viu uma centelha de vida lá dentro. O milagre estava acontecendo. A mãe caiu aos prantos, mas agora eram lágrimas de alegria. A comunidade começou a gritar e celebrar. Sua fé havia se manifestado de maneira tão poderosa. Longinos sentiu seu coração pulsar, não mais com dor, mas com esperança e renovação. Ele compreendeu que o perdão era uma estrada de duas vias e que o amor de Deus não apenas o curou, mas também poderia salvar aqueles ao seu redor. Mas numa fração de segundo, enquanto a alegria reinava, uma sombra se passou sobre ele. Um soldado foi visto à distância, marchando em direção à capela. Longinos congelou. Ele reconhecia aquele homem, um compatriota de seu passado. O medo retornou. Seu coração disparou outra vez. O que aconteceria se aquele soldado reconhecesse quem ele realmente era? A comunidade festejava, mas Longinos sentia uma tempestade se formando dentro de si. O que ele faria? O momento de salvação estava próximo, mas uma verdade inaceitável parecia ameaçar essa nova vida e os milagres que aconteceram. Seria o amor de Deus capaz de proteger sua nova história e o que o futuro reservava para Longinos, agora que a sua transformação estava em jogo? O soldado se aproximava e cada passo que dava ecoava em Longinos como se fossem batidas do seu próprio coração. As risadas e as orações ao seu redor se tornaram um pano de fundo distante, como se tudo estivesse ocorrendo em um sonho. Longinos sentiu uma mistura de esperança e terror, como se estivesse à beira de um abismo. Ele havia finalmente encontrado seu lugar naquela comunidade, mas agora tudo poderia desmoronar em um instante. Aquele homem que se aproximava não era apenas um conhecido. Ele representava um passado que Longinos tentava deixar para trás.
Sua armadura não só refugiava seu corpo, mas também cobria a alma do traidor que um dia foi. E se aquele soldado dissesse seu nome? E se ele revelasse a quem Longinos realmente pertencia? Longinos respirou fundo, buscando força na oração silenciosa que fervilhava em seu coração. Ele fechou os olhos por um breve momento, lembrando-se da criança que agora respirava e da mãe que sorria. Seria essa a verdade mais forte que qualquer sombra do passado, ou a condenação o alcançaria nesse instante? O soldado finalmente chegou, parado à sua frente. Longinos podia senti-lo avaliando cada aspecto, cada fraqueza exposta. O homem se deteve, e um silêncio pesado pairou entre eles. O olhar que o fuzilava era direto, quase crítico. Para Longinos, cada segundo parecia uma eternidade. Longinos! O soldado finalmente falou, e seu tom tinha um peso que fez a palavra ressoar como um trovão. O nome ecoou na mente de Longinos, trazendo de volta lembranças não desejadas. Ele estava irremediavelmente exposto, como um livro aberto diante de uma audiência que só esperava as páginas de sua traição. Contudo, algo incomum aconteceu. Sem hesitar, o homem continuou. O que você fez aqui hoje é um verdadeiro milagre. As palavras do soldado pareciam voar como uma onda de luz em meio à escuridão da inquietação. Longinos não sabia como reagir, mas algo no gesto sincero que acompanhava aquela afirmação o tocou profundamente. Era como se toda a dor que ele havia carregado finalmente pudesse ser deixada no chão da capela ao lado das lágrimas da mãe. "Você está de volta?" O soldado perguntou, sem sombra de julgamento, mas com um tom de curiosidade. "Eu estou lutando para encontrar meu lugar novamente", Longinos respondeu, a voz embargada, mas com um fio de esperança. "Eu busquei perdão, de Deus e de mim mesmo." "O perdão é um caminho", o soldado disse, e seus olhos tinham uma suavidade inesperada. "Eu sei disso. Acredito que todos podemos encontrar redenção se formos humildes o suficiente para aceitá-la." Enquanto as palavras se desenrolavam, um calor suave começou a envolver Longinos, e as vozes da comunidade voltavam a ser um coro harmonioso. Era como se cada homem, mulher e criança ao seu redor estivesse respirando fé no mesmo ritmo. Um oceano de amor fluía ao seu redor, fazendo o passado perder seu peso. Sentindo-se mais forte, Longinos se lembrou da criança. "Se eu puder fazer o que é certo, assim como fiz hoje, talvez eu possa mostrar que não estou mais preso ao passado." O soldado sorriu. "Você já começou isso. O milagre que vivemos hoje não é só sobre a cura daquela criança, mas sobre nós. Nós todos podemos nos levantar juntos por meio da fé." Nesse momento, enquanto o sol se erguia mais alto no céu, iluminando a capela com uma luz dourada, Longinos sentiu a presença de Deus novamente. O brilho não era apenas externo, pulsava dentro dele, aquecendo sua alma. A possibilidade de renovação se tornava mais real a cada instante. Mas enquanto a paz começava a reinar em seu coração, um rumor surgiu atrás da comunidade. Outro grupo de pessoas se aproximava, e entre elas, Longinos viu rostos que reconhecia. Não apenas rostos de conhecidos, mas rostos que o abominavam. O passado ainda não o deixara. Estariam ali para aceitar sua transformação ou para relembrar sua história de dor. E assim, com o coração pulsando em um compasso de ansiedade e fé, Longinos se preparava para o próximo ato de sua jornada. O mistério da graça e do julgamento se entrelaçavam, enquanto a comunidade respirava novos milagres. E ele deveria decidir se apresentaria como o homem que era ou como aquele que poderia se tornar. O futuro estava à sua porta e a transformação estava prestes a ser testada. Longinos podia sentir a tensão no ar.
O grupo que se aproximava trazia consigo memórias pungentes. O peso de seus erros recentes se misturava ao temor do que as pessoas poderiam dizer. Ele observou os rostos que outrora eram familiares, agora se tornavam ícones de sua vergonha. Aqueles que, sem saber, talvez buscassem entender quem ele havia se tornado. Sentimentos de insegurança e vontade de fugir borbulhavam dentro dele. Mas se havia um momento de quebrar as correntes do passado, era agora. Os rostos se tornavam mais nítidos à medida que o grupo se aproximava. Entre eles havia um jovem que, em tempos, fora amigo íntimo. Seus olhos se encontraram, e Longinos sentiu uma faísca de reconhecimento, mas também a sombra da incredulidade. O amigo arqueou as sobrancelhas, como se hesitasse entre abraçar ou acusar. Longinos, em um impulso, respirou fundo, preparando-se para uma conversa que poderia mudar tudo. Um silêncio constrangedor dominou o ambiente quando o grupo finalmente parou diante dele. O soldado, percebendo o clima tenso, interveio. Esta é uma nova época. Todos nós estamos aqui para aprendermos com o poder do perdão. Longinos fez algo incrível ao salvar aquela criança, e devemos celebrar essa transformação em vez de reviver seus erros. As palavras daquele homem, tão inesperadas e quase como uma oração, ressoaram profundamente naqueles que escutavam. Longinos viu um pequeno sorriso brotar no rosto da mãe da criança que ele havia salvado. E isso deu um leve alívio ao seu coração atormentado. Um dos membros do grupo, tomado pela emoção, falou em tom cauteloso. Você é, de fato, o Longinos que conhecemos? Como podemos acreditar que essa nova vida é real? Os olhos dele estavam fixados em Longinos, buscando respostas não apenas para a dúvida, mas também portas de saída para a dor que todos sentiam. Só posso falar de minha experiência, Longinos começou, as palavras saindo de sua boca como se fossem guiadas. Eu não sou mais aquele homem que se escondia nas sombras da traição. O perdão me encontrou aqui, entre vocês, na capela. Estou buscando uma nova vida, um novo eu. E não é um caminho fácil, mas é um caminho que quero trilhar. Não por mim, mas por todos nós. Ele sentiu o calor crescer em seu peito. Cada palavra que proferia era cheia de esperanças e bem-aventuranças. Uma onda sutil de emoção começou a se espalhar entre a comunidade, como se todos ali pudessem sentir uma mudança no ar. O murmúrio se tornava um leve coro que subia como uma oração. Um velho da comunidade, sua voz trêmula e resoluta, tomou a dianteira afirmando: se você está buscando mudança, nós estamos aqui para apoiar. Nenhum de nós está livre de erros. É na nossa fragilidade que encontramos força em Deus. Essa declaração ecoou na alma de Longinos como um hino de acolhimento. Os rostos que antes traziam desprezo agora começavam a suavizar. Um a um, eles se aproximavam, alguns com olhar cauteloso, outros com o desejo genuíno de reconciliar o passado. Longinos percebeu que a aceitação não viria sem hesitações, mas esse momento poderia ser o início de algo maior. Assim que Longinos se preparou para andar em direção a eles, um barulho súbito cortou a atmosfera. Um homem de aparência severa, que ninguém havia notado antes, atravessou a multidão. Ele exibia um semblante indignado, como se o calor da comunidade não fizesse sentido para ele. O que está acontecendo aqui? Sua voz era como um trovão negativo, fazendo com que o ambiente, tão vibrante antes, congelasse. Você acha que pode simplesmente voltar e ser aceito, Longinos? O que aconteceu não pode ser apagado. Mesmo a tensão anterior agora se transformou em um ponto de virada. As palavras daquele homem tinham o poder de construir ou destruir. Longinos parou, os olhos fixos naquele rosto que conhecia bem, mas agora via de uma maneira diferente. Ele sabia que o que aconteceria em seguida poderia ser a verdadeira prova de sua transformação. O que viria a seguir?
Longinos poderia mostrar que o perdão é mais forte que o passado. Aquela atitude desafiadora poderia abrir um caminho para a verdadeira reconciliação. As mãos trêmulas de Longinos se prepararam para dar um passo em direção à chuva de críticas ou ao sol radiante do renascimento. E ali, em meio à incerteza, ele pôde sentir o coração da comunidade pulsar, ecoando uma pergunta mais profunda que ainda não tinha resposta. Até onde vai a graça? Longinos sentiu o peso das palavras do homem severo caindo sobre ele como uma tempestade, e a multidão, antes coesa, começou a se fragmentar em murmúrios. Olhares desconfiados e bons desejos quase se desfaziam dentro daquele clima. Mas o soldado respirou fundo, sentindo a força do Espírito Santo pulsar dentro dele, como uma chama prestes a ser acesa. Sim, eu fui aquele homem. Longinos começou com a voz mais firme que a dúvida que tentava ecoar em seu coração. Eu falhei, e muito, mas cada erro que cometi me levou a este momento, a esta busca por redenção. Não vi a luz que Deus oferece até que olhei nos olhos daquela criança. É o amor que transforma, não a condenação. Aquelas palavras tinham o peso de uma verdade imutável. O homem severo vacilou. Seu olhar endurecido começou a ceder à fissura de compreensão. Enquanto isso, na multidão, alguns começaram a se mover em direção a Longinos. A mãe da criança, que antes se mantinha distante, deu um passo à frente. Seus olhos, cheios de lágrimas, refletiam uma mistura de dor e esperança. Eu não posso esquecer o que aconteceu, ela murmurou, a voz trêmula, mas decidida. Mas vi o que você fez. Para mim isso significa algo. Se você se arrependeu e deseja mudar, quem somos nós para não fazer o mesmo? Aquelas palavras ressoaram como um chamado ao perdão coletivo. O velho da comunidade, que antes manifestara apoio, ergueu a mão pedindo a palavra. Não podemos ser escravos do nosso passado. Os erros estão lá, claro, mas também está a possibilidade de um novo futuro. Longinos, estamos prontos para caminhar com você neste processo, que o amor entre nós se sobreponha ao medo. Inspirado, Longinos levantou a cabeça e olhou ao redor, percebendo o peso das feridas que muitos carregavam. Era um momento de virada, uma oportunidade de cura não só para ele, mas para todos na praça. Creio que Deus nos trouxe aqui para mostrar que é no perdão que encontramos a verdadeira força. Ele continuou, não só se dirigindo àquele homem severo, mas a todos ali. Então, como se o céu estivesse ouvindo, um brilho suave começou a iluminar a cena. As nuvens de tormenta foram dissipadas pela luz do sol. Longinos se viu cercado por mãos que antes tinham dúvidas, agora ofereciam apoio. O jovem que antes hesitava em se aproximar deu um passo à frente jovial e sincero. Se você pode se levantar e lutar por isso, então eu também posso. Vamos juntos, Longinos. Essa nova caminhada não pode ser feita sozinha. As palavras daquele amigo antigo soaram como um hino renovador. Nesse instante, uma onda de murmúrios de aprovação começou a se espalhar pela multidão. Olhando para os rostos que agora começavam a brilhar com um entendimento profundo, Longinos sentiu um impulso, como se a força do Espírito Santo estivesse lavando sua alma. Aquela não era apenas uma reconciliação pessoal, era o renascimento de uma comunidade inteira. Mas antes que a alegria pudesse se estabelecer completamente, o homem severo, mesmo diante da nova beleza que se desdobrava ali, lançou um último olhar contestador. Ser aceito por homens falhos é fácil, Longinos, mas você realmente crê que Deus o aceitará? Você acredita que pode ser perdoado por ele? Com o coração pulsando forte, Longinos olhou diretamente nos olhos decepcionados do homem. Se ele fosse um Deus que não perdoasse, eu não estaria aqui agora. Aprendi que a graça é o presente mais surpreendente. E é na dúvida que encontramos a certeza do amor de Deus. Essas palavras se espalharam como fogo no coração da multidão, mas a incerteza pairava ainda no ar.
O que viria a seguir? Longinos percebeu que os reais testes da fé estavam apenas começando. Ele poderia enfrentar o verdadeiro julgamento que não era dos homens, mas do próprio Criador. A jornada estava longe de terminar, e em seu íntimo ele já sentia que novos desafios surgiriam. O eco da dúvida e da fé ainda lutava dentro dele. Como desbravar o desconhecido e manter-se firme diante de tão grande dúvida? O grito do coração de Longinos poderia ser escutado. Até onde vai a graça quando confrontamos a verdadeira essência do perdão? A luz que envolvia a praça parecia ter se intensificado, iluminando os rostos que agora, há pouco desorientados, refletiam a esperança. Longinos sentia cada pulsar de seus batimentos ecoar em sincronia com os murmúrios de mudança ao seu redor. A essência da comunidade, antes dilacerada, começava a se reconstruir, ainda que seu caminho estivesse repleto de questões e incertezas. O homem severo, com a expressão entre a dúvida e a relutância, continuou a observar. Longinos percebeu que não era apenas sua aceitação que estava em jogo, mas o futuro de todos ali. A fé estava se moldando entre eles, mas a verdadeira prova ainda viria. O soldado olhou ao redor, focando nas pessoas que ali estavam, cada uma carregando suas bagagens, seus medos e esperanças. Era um lembrete de que a jornada por redenção não ocorria em um vácuo, mas em um contexto que necessitava de amor e de apoio mútuo. Este é o nosso momento. Uma voz vibrante irrompeu da multidão. Era um jovem com um brilho nos olhos que refletia a bravura que nascia ali. Vamos deixar para trás as velhas feridas e nos abraçar como uma verdadeira família. Longinos, nós acreditamos em você e, mais importante, nós acreditamos que Deus tem algo incrível reservado para todos nós. Essas palavras eram como combustível. Longinos sentiu uma onda de coragem invadir seu ser. A ideia de que a criação de um novo futuro começava com cada um deles ressoava profundamente dentro dele. Ele se virou para o jovem, um sorriso abrindo-se em seu rosto. Sim, vamos unir nossas forças e construir algo melhor juntos. Que esta comunidade, marcada por dor, possa agora ser exemplo de amor e compreensão. Enquanto falava, a atmosfera se transformava, como se uma nova energia tivesse sido despertada. As pessoas começaram a se aproximar, formando um círculo ao redor de Longinos, suas mãos se entrelaçando em um ato simbólico de unidade. Era um momento sagrado, e o Espírito Santo parecia movimentar-se entre eles, prometendo um futuro diferente. Eu não sei o que nos aguarda, Longinos confessou, sua voz vibrando com sinceridade. Mas se estivermos juntos, com o apoio e a força uns dos outros, tenho certeza de que conseguiremos superar qualquer obstáculo que apareça em nosso caminho. Um sussurro de compromisso passou pela multidão. Estamos com você, Longinos, ressoou em uníssono. A fé começava a vencer a dúvida. Uma batalha que se travava não apenas em seu coração, mas no cerne da comunidade. De repente, um vento suave passou, fazendo com que folhas e flores levitassem no ar. A presença de Deus parecia pulsar, como se ele estivesse ali, observando, sorrindo. Longinos fechou os olhos, sentindo o calor da certeza tomando conta dele. A insegurança e a luta interna começaram a ceder espaço para uma paz inexplicável. Mas como sempre acontece em momentos de grande progresso, uma sombra surgiu. O homem severo, que parecia ter se distanciado, agora se aproximou novamente. Seu olhar anticético estava tingido de curiosidade. E se um dia as coisas ficarem sombrias novamente? Ele questionou, a voz carregada de um tom mais suave. Como você pretende manter essa fé intacta? Longinos sentiu o peso da pergunta. Os desafios não estavam apenas nas palavras, mas na vida real que aguardava por eles. E assim, um novo dilema se formava. Como sustentar essa chama diante da adversidade?
Com o coração pulsando, ele respirou fundo. A fé não é apenas um momento de alegria, é um compromisso diário. Mesmo nas sombras, eu escolho acreditar. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? As palavras vibraram como trovão na atmosfera. Mas seria suficiente? A caminhada ainda estava no início, e o eco da dúvida seguia. Longinos sabia que este novo capítulo traria não apenas crescimento e amor, mas também desafios que testariam sua fé e a de todos ao seu redor. O que sombria e inesperadamente poderia surgir e como cada um lidaria com isso. Um mistério pairava no ar. E a certeza de que novas revelações e dificuldades aguardavam logo na esquina da jornada espiritual de Longinos começou a surgir. O que a providência de Deus prepararia para eles nos dias que seguiam? O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de laranja e roxo, como um quadro divino que prometia um novo dia. Longinos permaneceu no centro da praça, cercado por rostos que refletiam esperança e expectativa. A tensão no ar estava palpável, mas havia um novo elemento, a determinação de enfrentar o que viesse pela frente juntos. As pessoas começaram a compartilhar suas histórias, uma após a outra. Havia o velho Miguel, que havia perdido sua esposa e sua fé, mas agora encontrava esperança nas palavras de Longinos. Eu não sei se tenho coragem para recomeçar, ele confessou com a voz embargada, mas a chama em seu olhar começava a brilhar. Longinos percebeu que cada relato era um tijolo na construção daquela nova comunidade. Juntos estavam formando um alicerce, uma fundação construída sobre verdades. O amor e a compaixão estavam se entrelaçando como as mãos que se uniam, criando algo que eles nunca tinham conseguido antes. Cada história traz uma luz, disse uma mulher jovem chamada Clara, cujos olhos brilhavam com emoção. E cada um de nós pode ser essa luz, mesmo quando tudo parece escuro. A energia na praça estava crescendo, e Longinos, sentindo-se puxado pela força coletiva, tomou coragem para compartilhar mais do seu próprio coração. Se eu, um homem que carregou uma lanterna de dor e dúvida, pude encontrar a luz, imaginem o que somos capazes de fazer juntos. A vida não precisa ficar sombria, não quando estamos dispostos a caminhar uns ao lado dos outros. Mas no fundo da sua alma, Longinos sabia que as palavras podiam ser insuficientes diante da realidade que esperava por eles. As perguntas do homem severo ecoavam como um chamado à ação. Ele não sabia até quando aquela energia duraria ou se enfrentariam a tempestade que ainda estava por vir. Foi então que, ao fundo da praça, uma voz peculiar quebrou o clamor da multidão. Esperem, vocês realmente acham que tudo isso durará? Era o homem severo, agora com uma postura ainda mais tensa. A vida não é apenas um momento de felicidade, e se as coisas não saírem como vocês esperam, o que farão quando a dor retornar? A atmosfera que antes brilhava de alegria se tornou pesada por um momento. Longinos podia sentir a incerteza e as ansiedades começando a se infiltrar novamente. Como poderia garantir que todos manteriam a fé? Ele se lembrou do que Jesus havia feito, como ele tinha andado entre as pessoas em sua mais profunda dor. A fé é como um fogo, Longinos disse, desafiando a tempestade de dúvidas. Podemos nos encontrar em tempos difíceis, mas cada um de nós carrega uma centelha. A chave está em não deixar essas centelhas se apagarem. E se a nação que somos enfrentar dor novamente, vamos reconstruir. Vamos nos lembrar do milagre que começou aqui. A multidão, apesar do receio, começou a se agitar novamente. Um murmúrio de confiança começou a surgir, e as vozes foram se entrelaçando em um cântico de esperança. Mesmo diante da adversidade, eles se uniam em um espírito de amor e perseverança. Longinos olhou ao redor e viu as lágrimas nos olhos de alguns, mas também risos e sorrisos de solidariedade.
Seria essa a força que os sustentaria? A dúvida não tinha desaparecido, mas a cada respiração, o peso nas costas parecia mais leve. Vamos nos preparar, meus amigos. O que quer que venha, enfrentaremos juntos. E se dúvidas surgirem, lembre-se, a luz ainda brilha em meio à escuridão. Com essas palavras, ele sentiu a presença do Espírito invadir o espaço, como um sopro de renovação. Mas enquanto a comunidade se unia em um espírito de fé, uma nova sombra se aproximou. Onde seria essa tempestade que Longinos temia? Havia algo em seus corações que ainda estava oculto, e ele sabia que a resposta estava enraizada na verdade de cada um deles. O que mais se escondera no passado daquela comunidade? E o que poderiam encontrar juntos quando as respostas começassem a vir à tona? A jornada apenas começava, e Longinos sentiu que o próximo passo estava prestes a ser revelado. O que mais Deus aguardava para mostrar? O vento soprou suavemente, trazendo um frescor inesperado naquela noite. Longinos observou as estrelas aparecendo no céu, uma infinidade de pontos brilhantes, cada um parecendo sussurrar histórias de esperança e redenção. Ele sabia que a comunidade precisava de mais do que palavras. Eles precisavam de uma experiência profunda, algo que os conectasse de maneira visceral ao amor divino. Que tal nos reunirmos em círculos pequenos? Propôs ele, sua voz firme e cheia de autoridade. Assim, cada um pode compartilhar não só suas dores, mas também suas esperanças, seus sonhos. Vamos criar um espaço sagrado, onde a verdade possa jorrar como água cristalina. Imediatamente, o entusiasmo tomou conta. As pessoas se agruparam e o som de risos e murmúrios começou a encher a praça. A chama da esperança era inextinguível. Já tinha pegado o coração dos presentes. Longinos observou enquanto cada grupo começava a falar, se aprofundando em conversas íntimas. Ele viu Miguel novamente, mas agora com Clara ao seu lado, ambos compartilhando histórias de amor e perda. Havia uma música que costumávamos ouvir juntos, Miguel falou, sua voz suavizada pela lembrança. Ela dizia que a vida sempre voltava a florescer, mesmo após as tempestades. As palavras de Miguel trouxeram um sorriso a rostos entristecidos ao redor. Longinos percebeu que a música não era apenas uma lembrança, mas uma promissória. A própria risada de Clara ecoava como um lembrete de que o amor, mesmo quando se vai, nunca desaparece completamente. Quando as experiências eram partilhadas, pareciam se transformar em lições e bênçãos coletivas. O homem severo observava de longe, sua expressão agora era uma mistura de curiosidade e ceticismo. Longinos, percebendo a presença dele, decidiu abordá-lo. Você também é bem-vindo a compartilhar, disse, estendendo a mão. Aqui, a verdade nos torna livres. O homem hesitou, mas a sinceridade da oferta tocou algo dentro dele. Ele se aproximou cautelosamente, sua voz grave quebrando o silêncio. Eu só vejo pessoas se iludindo com pequenas luzes, mas e as trevas que ainda existem? Vocês podem ignorá-las, mas elas não desaparecem. Longinos ouviu suas palavras e, ao invés de se defender, respondeu com tranquilidade. Às vezes a luz é mais forte quando é testada. O valor de nossa fé é revelado nas dificuldades. Se tivermos um ao outro para nos lembrar da luz, mesmo nas trevas, podemos enfrentar qualquer tempestade. Uma onda de concordância percorreu os grupos. Olhares cúmplices se cruzaram, e aquele homem, que antes parecia distante, agora era parte daquela nova família. Longinos percebeu que a aceitação dele seria fundamental para a cura e reconciliação. Todos voltaram a seus círculos e a atmosfera se aquecia com histórias de superação, cura e milagres. Um pequeno garoto, que até então tinha ficado escondido atrás de sua mãe, subiu em um banco. Eu sonhei com um lugar onde todos eram amigos, ele exclamou,
a voz pequena, mas cheia de convicção. E quero que nosso lugar seja assim também. Ouvindo isso, Longino sentiu seu coração acelerar. Que imagem linda ele pintava, carregada do reino de Deus. Esse lugar não era apenas uma esperança distante, mas uma realidade que estavam prestes a criar juntos. Sim, pequeno guerreiro, ele disse com entusiasmo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Quando assumimos a luz, o que pode nos parar? Mas enquanto a alegria se espalhava, uma sombra de inquietação ainda permanecia. Longinos sabia que a paz poderia ser efêmera. Havia histórias não contadas que escondiam dores e segredos profundos, algo que eles teriam que enfrentar para realmente avançar. E então, uma pergunta ecoou na alma de Longinos. Estaríamos prontos para enfrentar as verdades ocultas que viriam à tona? O que mais seria preciso resgatar, transformar e curar antes que um novo amanhecer surgisse? Diante da encruzilhada, ele sentia que estava prestes a descobrir o propósito real daquele encontro, e que, talvez, o caminho para a cura passasse por um lugar mais profundo dentro de cada um deles. As vozes cobriam a praça, manchas de risos e lágrimas entrelaçados numa tapeçaria emocional. Longinos observava com um misto de alegria e preocupação. Sabia que havia algo mais profundo se agitando sob a superfície. O que aquele homem, que antes mostrava ceticismo, traria à luz? O que mais sua própria história encerrava além da desconfiança? As conversas expandiam-se. Cada grupo criava um microcosmo de conexão. Clara e Miguel estavam agora sob um mesmo fole da atmosfera sagrada. Ele viu Clara falar sobre seus medos em perder a esperança. São como sombras que tentam me pegar, ela disse, a voz embargada. Ouvintes se inclinavam mais perto como abelhas atraídas para a luz. Mas às vezes, um simples sorriso pode afastar essas sombras. Longinos sentiu o calor de suas palavras envolvendo a todos. Era um lembrete de que cada pequeno gesto importava. Cada história partilhada ergia um pilar na construção daquele novo espaço sagrado. E, de repente, uma ideia tomou conta dele. Por que não compartilhamos o que nos faz brilhar? Sugeriu, um sorriso iluminando seu rosto. Aquilo que nos alegra, o que nos faz cantar, o que nos dá esperança. Um murmúrio de animação percorreu os grupos. As pessoas começaram a se animar, lembrando de momentos especiais. Alguém começou a cantar uma música que falava de superação, e logo todos estavam cantando junto, suas vozes se unindo em uma bela harmonia. A música os envolvia, quase como um abraço do próprio amor divino. As notas flutuavam pelo ar, dançando sob as estrelas que se acendiam no céu escuro. Mas após a música, um silêncio inquietante tomou conta. Longinos notou a expressão no rosto do homem que antes se mostrara cético. Ele parecia lutando contra uma tempestade interna. Para Longinos, era o momento. Se há algo mais pesado em seu coração, saiba que este é um espaço seguro. Estamos aqui para ouvir, ele encorajou com a voz carregada de compaixão. Hesitante, o homem finalmente soltou um suspiro profundo, pesado como um fardo. Meus erros, eles são como âncoras que prendem meu coração. As trevas me sufocam e, por mais que eu tente, não sei como me livrar delas. Ouvindo isso, Longino sentiu uma onda de empatia. Nós todos temos âncoras, meu amigo. O que nos prende não precisa nos definir. A verdade é nossa âncora, e é ela que nos leva a águas mais profundas e mais leves. Vamos juntos enfrentá-las. O amor é mais forte que qualquer sombra. Longinos percebeu que a luz começava a atravessar o coração daquele homem. Os rostos ao redor expressavam encorajamento. O pequeno garoto levantou a mão novamente. Você não precisa ficar sozinho, ele disse, a inocência de suas palavras trazendo um sorriso ao semblante fechado do homem. Nós podemos ajudar. A troca de olhares significou mais que simples concordância. Era uma promessa de acolhimento e amizade.
Longinos viu que algo muito bonito estava acontecendo. As barreiras estavam caindo e a vulnerabilidade estava unindo. Era um verdadeiro milagre, despontando na magia da noite. Mas enquanto cada um se abria e partilhava, uma brisa fria soprou, e o céu parecendo carregar nuvens escuras. Longinos sentiu um alerta em seu espírito. Havia uma tempestade se formando, não só no clima, mas no ar carregado de verdades não ditas. Uma onda de inquietação atravessou a atmosfera. Seria possível que houvesse algo mais profundo, algo que a comunidade ainda não estivesse disposta a enfrentar? A vontade de Longinos em liderá-los naquela jornada estava quase palpável, mas ele também sabia que algumas feridas precisariam de coragem extra. Com a tensão crescente, uma pergunta ecoou em sua mente. O que mais estamos dispostos a revelar entre nós? O que mais precisa ser exposto para que a verdadeira cura aconteça? E com isso, a noite prometia ser apenas o começo de um caminho repleto de desafios pela frente. A luz da manhã começava a surgir, preenchendo o céu com tons dourados e alaranjados. Longinos estava de pé, cercado pela comunidade que havia se reconstruído em amor e confiança. As sombras da noite haviam deixado marcas em suas almas, mas a luz do novo dia oferecia uma nova esperança, a chance de tudo recomeçar. Com o coração acelerado, ele percebeu que a verdadeira jornada de transformação estava apenas começando. Aquela comunidade, unida pelo perdão e pela fé, precisava enfrentar suas verdades mais profundas. A coragem que sentia agora era reflexo do amor que se espalhava ao seu redor. Ele decidiu que não seria mais um espectador. Era hora de agir. Meus amigos, começou ele, a voz firme ainda assim carregada de emoção. O milagre que vivemos juntos esta noite não é apenas sobre os nossos erros ou as dores que carregamos, mas sobre a força que encontramos no amor e na verdade. Sabemos que existem sombras em nossos corações, sombras que nos impedem de avançar. Os olhos da comunidade se voltaram para ele, refletindo preocupação e esperança. Ele continuou: hoje vamos enfrentar essas sombras, vamos falar sobre os altos e baixos, as feridas e os perdões que precisamos para nos libertar. Um murmúrio de consentimento correu pela assembleia. Longinos sentiu a energia ao seu redor crescer. A confiança estava sendo forjada a cada palavra. As histórias começaram a fluir. Miguel foi o primeiro a compartilhar sua dor, lembrando-se da perda de sua esposa, e como isso afetou não só ele, mas todos ao seu redor. Clara, em seguida, falou sobre suas inseguranças e medos, como eles a consumiam silenciosamente. Cada relato que vinha à tona era um passo para a cura. E em meio a tudo isso, o homem severo, que ainda se mantinha à distância, pois ainda não se sentia parte daquele novo mundo, decidiu se aproximar. É fácil falar de luz quando se está cercado por tantos que brilham, ele comentou, sua voz quebrando levemente. Mas e quando a escuridão retorna, qual é a resposta? Longinos olhou nos olhos do homem, sentindo seu sofrimento. A verdade é um caminho, nem sempre fácil, mas necessário. Você não está sozinho nessa luta. A luz que você observa em nós é o reflexo da luz que Deus acende em cada um. Ao enfrentarmos juntos, encontramos a força que não conseguiríamos sozinhos. O homem hesitou. Finalmente, levantou a voz. E se essa luz se apagar? O silêncio tomou conta da praça. Todos aguardavam uma resposta. É nesse momento que precisamos permanecer mais unidos, Longinos declarou, um ardor crescente em seu peito. Nós seremos a luz uns dos outros, e quando as sombras ameaçarem nos sobrecarregar, é o amor que nos sustentará. Foi então que o pequeno garoto levantou as mãos novamente e exclamou: Eu estou aqui para lembrar que mesmo quando não há luz, pode haver estrelas. As palavras inocentes reverberaram profundamente. Risos e lágrimas se misturaram enquanto os ânimos se aqueciam.
Longinos viu emoção nos rostos de cada um que ali estava. Era uma expressão de libertação, de comunidade. Com o calor do momento, ele sentiu um chamado interior. Vamos então fazer algo simbólico, sugeriu. Vamos escrever nas folhas o que nos pesa, e depois que cada um compartilhar, vamos queimá-las. Assim, deixaremos essas dores nas chamas e juntos renascemos em fé. A ideia ressoou como um hino. Um a um, os moradores começaram a escrever seus fardos, suas dúvidas, medos ou culpas. E enquanto isso, a atmosfera se tornava mais leve. Longinos sentia a presença do Espírito Santo trazendo conforto e coragem. A fogueira foi acesa, e quando as folhas começaram a queimar, cada chama parecia liberar um pedaço do passado. Uivos de alívio e gratidão preenchiam o ar, enquanto sonhos e esperanças ganhavam força. Longinos observou em silêncio, suas lágrimas misturando-se à alegria coletiva. Neste ato de entrega, ele viu a verdadeira graça de Deus se manifestar. A redenção não era um destino, mas uma jornada feita juntos. A comunidade estava renascendo. Após a queima, um silêncio reverente pairou no ar. Longinos, agora pleno, falou: "Esta é a nossa nova história. Você pode ser quem você quiser. As cicatrizes que temos nos tornam mais humanos e juntos podemos transformá-las em beleza." As vozes se elevaram em uma canção de louvor e a alegria invadiu a praça. Os rostos antes agressivos agora eram brilhantes, vibrantes de vida. Longinos abriu os braços e, em meio à multidão, sentiu uma onda de paz que não havia experimentado antes. Não apenas por ele, mas por cada um que ali estava. Eram todos parte da mesma história. A noite se desdobrava em um novo tempo, e Longinos pôde sentir que aquela era a verdadeira essência do perdão. Ele não apenas encontrou a luz, mas a ajudou a brilhar na vida de muitos. E assim, naquela pequena capela no interior do Brasil, um milagre estava sendo realizado, não apenas pelo passado, mas por um futuro cheio de esperança. Longinos olhou para o céu estrelado e sorriu. Senhor, somos testemunhas da sua graça. O que vier a seguir, enfrentaremos juntos. E ali, ao redor da chama, a comunidade se tornou um só corpo, pronto para cruzar qualquer tempestade que a vida ainda trouxesse. Mas não se esqueçam, irmãos e irmãs, esta história não termina aqui. Portanto, se você se sentiu tocado por tudo isso, é a hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de amor. Comente sua reação e testemunho sobre o final, porque sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação de fé. Juntos, vamos transformar vidas.